Moradores dizem que não havia confronto e acusam a polícia militar de atirar contra Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos. Esse vídeo, que recebemos de um morador, mostra o momento em que policiais faziam a ação na Cidade de Deus, no começo da madrugada. Olha lá, tudo forjando aí, ó. Mataram criança aí, ó. A covardia aí, ó, que eles fazem. Tem ninguém não mata, tem ninguém não mata. Aí, ó. Os policiais jogaram um artefato para dispersar as pessoas. Equipes do batalhão de choque usaram 2 blindados. Moradores dizem que a polícia já entrou na comunidade atirando. Testemunhas contaram que Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos, estava na garupa de uma moto quando foi atingido numa das entradas da comunidade. O circuito de segurança de uma borracharia mostra o momento em que Tiago está baleado no chão. Um policial aparece nas imagens. Logo depois, os moradores chegam. Houve uma perícia e o corpo do menino foi removido. A polícia militar enviou uma nota. Afirmou que 2 homens em uma moto atiraram contra agentes, que, após um confronto, um adolescente foi encontrado atingido e não resistiu. Disseram ainda que apreenderam uma arma no local e que estão apurando o que aconteceu. Na delegacia, segundo o registro de ocorrência, os PMs disseram que a patrulha se deparou com 2 homens em uma moto em alta velocidade e que houve perseguição, troca de tiros e que foi apreendida uma arma de fogo com Tiago Menezes. Os moradores contestam a versão dos policiais. Eu estava aqui na hora da ação desastrosa da polícia militar, quando a polícia e o caveirão saíram entrando, já atirando para dentro da nossa comunidade, onde havia mais de um morador. Quando eles viram que a criança já estava morta, com um tiro fatal, eles queriam tirar o corpo da criança do chão e socorrer a criança. Nós, que somos moradores, que peitamos e não deixamos eles levarem o corpo da criança. E, além disso, simularam uma troca de tiro aqui fora, para poder dizer que houve uma troca de tiro aqui fora. Do começo do ano até hoje, 47 adolescentes e crianças foram baleados na região metropolitana do Rio. 21 morreram, mais do que no mesmo período do ano passado, quando 33 foram baleados e 14 morreram, segundo dados da plataforma Fogo Cruzado. Os números incluem vítimas de operações policiais e também de confrontos entre criminosos, tentativas de homicídios, entre outros. A tia de Tiago falou sobre o adolescente. Deram muitos tiros numa criança de 13 anos. Meu sobrinho tem corpo de criança, ele é pequenininho, magrinho, está estirado no chão, com mais de 5 tiros. Tiago era um garoto estudioso, Tiago era jogador de futebol, tinha sonhos. Ele era camisa 10 do time, ele passou por uma peneira agora de futebol. É um menino que ia para a igreja, é um menino de família, que está sempre com a gente. Infelizmente, foi brutalmente assassinado, com vários tiros. Que tristeza. Em outra ação policial no Rio, PMs atiraram contra um carro em que estavam 5 jovens voltando de um baile funk ontem. Um deles morreu e outros 2 ficaram feridos. Para o irmão de Guilherme, era difícil falar. Difícil. Não acreditei, não deu para acreditar. Ainda não caiu a ficha. A família não se conforma com o que aconteceu. Difícil, né? O filho sai para comemorar o seu aniversário e a gente recebe a notícia de que ele está morto. Como é que pode as pessoas que estão ali para te proteger, eles te matam? E vai ser mais um na estatística. É negro, pobre, favelado. Era para ser um dia de comemoração. Guilherme Lucas Matias estava completando 26 anos. Ele felizão, comemorando o aniversário dele no domingo. E aí os amigos dele resolveram ir pro baile, curtir, como todos os jovens já curtiu, eu já curti. O baile era na comunidade Santo Amaro, no Catete, na Zona Sul. Na volta para casa, de carro, o grupo se deparou com uma viatura da PM em Santa Teresa. Segundo a polícia militar, o motorista estava na contramão, o que chamou a atenção dos policiais. Eram 5 pessoas no carro. O motorista, parte do grupo de amigos, admitiu que dirigia no sentido contrário. Afirmou que os policiais começaram a atirar várias vezes e que acelerou porque os disparos não paravam. Fiz uma bandalha
erradamente, confesso. Entrou numa contramão? Isso, numa contramão, mas não tinha necessidade deles atirar. Eu nem vi polícia, ninguém viu. Eu só acelerei, porque eles continuaram dando tiro em cima, eu acelerei, fui embora. 3 rapazes foram atingidos. Paulo Rodinei, Matheus da Silva e Guilherme, baleado 2 vezes nas costas. Eles foram levados para o Hospital Municipal Souza Guiar no centro. Guilherme não resistiu. Só vimos tiro e quando chegou em Santa Teresa, que ele parou o carro, né, pra gente ver se estava bem, tudo certinho, ouvi o tiro na minha perna. O carro ficou com várias marcas de tiros, todos na lataria, nenhum nos pneus. Depois da morte de Guilherme, moradores do Morro da Coroa, onde o jovem morava, fecharam o túnel Santa Bárbara. Era um protesto contra a ação da polícia. Olha a situação. Em depoimento, os PMs Júlio César Manso Nocito e Bruno Sérgio Santana Pereira deram uma versão diferente da do motorista. Disseram ter atirado porque o carro dos rapazes, além de estar na contramão, vinha em alta velocidade. Afirmaram também que quando deram ordem para que o carro parasse, ele acelerou. Ainda segundo o depoimento, os policiais viram o carona puxando uma arma prateada na direção deles e por isso atiraram 7 vezes. Disseram também que depois de terem atirado contra o carro, ouviram 2 barulhos parecidos com tiros. É mentira, porque não tinha bandido dentro do carro, só tinha trabalhador. Só trabalhador voltando do baile, indo para casa. E eles passaram pelos policiais e os policiais atiraram neles. E pegou no meu irmão, né? E nos outros colegas dele. Guilherme morava com a mãe e o filho de 4 anos. Trabalhava como zelador e estava cobrindo as férias do primo. Guilherme, pô. Moleque alegre. Cuidava do filho dele sozinho. Tá segurando a barra, sozinho, cuidando com a mãe dele. A Polícia Militar disse que abriu um procedimento interno para apurar a conduta dos PMs e que recolheu as imagens das câmeras dos uniformes dos policiais. O corpo de Guilherme passou amanhã no Instituto Médico Legal no centro. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. Que essas investigações sejam feitas com muito rigor. No interior de São Paulo, a Polícia Rodoviária apreendeu quase 2,5 toneladas de maconha que estavam escondidas numa carga de milho. 2 pessoas foram presas. A apreensão foi realizada durante um patrulhamento no quilômetro 191 da rodovia Castelo Branco, sentido interior capital. Ao verificar o compartimento de cargas de um caminhão, os policiais militares sentiram um cheiro muito forte de maconha. E ao abrir a lona, constataram diversos pacotes escondidos em uma carga de milho. O material foi apreendido e trazido para o plantão policial aqui de Botucatu. Os 2 homens responsáveis pelo veículo informaram à polícia que saíram com a carga de entorpecentes da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino a capital paulista. Os 2 foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a polícia, essa foi a maior apreensão de entorpecentes esse ano aqui na região de Botucatu. O material deve passar por perícia e vai ser incinerado ainda esta semana. Adriano Baracho para o Brasil TV. Agora olha essa história, um homem ficou 24 horas em cima de um poste para fugir da polícia, na cidade de Itabira, na região central de Minas Gerais. Ele já está num presídio. Fábio Martins, de 38 anos, ficou quase 24 horas em cima de um poste a cerca de 10 metros de altura para tentar fugir da polícia. No último sábado, no fim da tarde, a PM esteve na casa dele para cumprir um mandado de prisão. Mas, segundo os policiais, ele resistiu, subiu no telhado e depois no poste, onde virou à noite. Por questão de segurança, o fornecimento de energia elétrica na região teve que ser interrompido. O advogado e a família de Fábio, além da polícia e do Corpo de Bombeiros, passaram um domingo inteiro tentando negociar uma rendição. Eram quase 5 horas ali da tarde quando Fábio desceu do poste e foi encaminhado ao sistema prisional. De acordo com a polícia, Fábio tem ficha criminal por furto e roubo e estava cumprindo pena no regime semiaberto. O pai dele, que acompanhou toda a negociação, disse que o filho é usuário de drogas desde a adolescência.
Bom, o Distrito Federal entrou em alerta vermelho de baixa umidade. Ontem foi o dia mais seco do ano, com a umidade chegando a 10% numa estação do IMET. E esse valor é bem abaixo do que a Organização Mundial de Saúde considera saudável, que é entre 60% e 80%. Quando o gramado da esplanada muda de cor, é um sinal. A seca chegou para valer. Essa é a época do ano onde o céu do DF fica mais bonito. As cores ficam mais fortes, mas também é o período que exige muito mais cuidado com a saúde. Os sintomas que a gente sente primeiro são na pele e na mucosa. Então, o nariz fica ardendo, fica com sintomas de rinite, espirro, às vezes até coriza. Então, é bom sempre hidratar com soro fisiológico. Nos olhos, pode ter sintomas de ardência, sensação de que tem alguma coisa dentro do olho, corpo estranho, ou até vermelhidão. Nesses casos, usar um colírio lubrificante melhora bastante. A Yumiko, que mora em Sobradinho, não abandona o protetor labial. Hoje ela foi na farmácia em busca de outros produtos para enfrentar o tempo seco. Um umidificador e uma loção para passar, um creme, né? Se não cuidar, o que acontece? Ixi, aí a pele vai embora, o lábio, estraga tudo. A Patrícia mora há 3 anos no Cruzeiro. Ela é do Piauí e conta o que tem achado do clima na capital. Inflamação de garganta, secura, muita secura. A garganta inflama por conta da secura, né? Que eu não tinha nem problema, achei até estranho, só via com a garganta inflamada. Nariz muito ressecado, também fere um pouco. Todo mundo reclama da mesma situação, os lábios racham. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar mais saudável para o ser humano é de 60%. Mas o DF registrou no domingo o dia mais seco do ano, 10% no Gama, bem perto dos recordes históricos. Em setembro de 2011, o IMET registrou 10% de umidade no plano piloto. E o dia mais seco do DF até hoje foi dia 4 de setembro de 2019, 8% na estação do Gama. Esse grupo de amigos joga vôlei de praia 3 vezes por semana no parque da cidade. E nesta época eles mudam o horário do treino e começam bem mais cedo. Tem também mais pausas para beber água. Muita água, muita água. A gente sempre, a cada joguinho, um intervalo para tomar bastante líquido, porque está muito seco, então esse é um cuidado em especial. No Maranhão, o IBAMA pediu ajuda da Força Nacional de Segurança para combater o fogo no Parque Estadual do Mirador, maior unidade de conservação ambiental do estado. No Maranhão, o trabalho de combate a incêndios florestais se concentra em regiões de cerrado. No Parque Estadual do Mirador, uma área com mais de 4.300 quilômetros quadrados, brigadas do Corpo de Bombeiros trabalham até mesmo durante a noite. Mas o tempo muito seco e o vento dificultam o controle dos incêndios. Desde que a operação começou, há cerca de 3 semanas, já foram controlados mais de 20 incêndios dentro do parque. A preocupação agora é porque o fogo também ameaça áreas indígenas que ficam na parte norte da reserva, nos municípios de Fernando Falcão e Barra do Corda. Por isso, o IBAMA já solicitou a ajuda da Força Nacional de Segurança para tentar controlar as queimadas. De Balsas, Gil Santos, para o Brasil TV. A redução na quantidade de voos para o Acre, promovida pelas empresas aéreas, causa transtornos para o estado. A apresentação com a cantora Pitty estava programada para ocorrer no dia 26 de agosto no estacionamento de um shopping da capital. Mas na última quarta-feira, a organização do evento comunicou por meio de nota que a atração foi cancelada. Na nota, os organizadores afirmam que o cancelamento ocorreu em razão da suspensão de voos feitos pelas empresas de linhas aéreas para a cidade de Rio Branco. Atualmente, apenas 2 empresas aéreas operam no Acre. Em março deste ano, a Secretaria de Assuntos Federativos do Estado chegou a se reunir com representantes da Companhia Aérea Azul para voltar a ter voos aqui na região.
Em maio deste ano, durante o encontro da Associação do Parlamento Amazônico, que aconteceu na ALEAC, o assunto unânime entre os deputados da região norte foi a questão da logística com os altos preços de passagens aéreas e a dificuldade de acesso às capitais dos estados nortistas. Para o presidente do Conselho Estadual de Turismo, a situação causa transtornos, principalmente para os passageiros. A dificuldade que a gente está tendo é principalmente do direito de ir e vir, porque a gente foi libado das companhias aéreas. Ao fazer o cancelamento, a gente não tem mais o direito de ir e vir na hora que você quiser e não ter mais conexão e não ter condições, porque os preços estão absurdos, R$ 3.300, você compra hoje uma passagem. Se você quiser ir hoje para Brasília, você não tem vaga. Só vai ter vaga a partir do dia 12 de agosto. E esse problema já vem se arrastando desde julho. Então, você coloca, o problema é um problema muito maior, porque, por exemplo, se passou mal, se precisa morreu alguém, a pessoa não consegue chegar no destino, porque não consegue vaga para embarcar. Então, é uma situação que cada vez mais está se agravando muito drasticamente para todos os acreanos e principalmente como uma região norte toda. Apesar da redução na quantidade de voos, de acordo com a empresa que administra o aeroporto, houve um aumento de passageiros no segundo trimestre deste ano. A Latam disse que fez ajustes na frequência da malha viária no Acre e deixou de operar a rota entre São Paulo e Rio Branco desde junho deste ano e que atualmente opera a rota entre Brasília e Rio Branco, com 7 voos por semana. Segundo a empresa, a partir do final de outubro, a empresa vai ampliar essa rota para 10 voos semanais. 2 pessoas morreram e 10 ficaram feridas em 2 acidentes ontem na BR-101, na Bahia. Olá, esse acidente que aconteceu no extremo sul baiano, em Teixeira de Freitas, acabou deixando a BR-101 interditada por 12 horas. O acidente aconteceu na tarde de ontem, no quilômetro 873, quando uma carreta acabou batendo em 2 carros e caíram da ponte. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e os 2 veículos dos bombeiros que estavam na ponte acabaram sendo atingidos por uma outra carreta desgovernada, com o impacto da batida, as viaturas foram arremessadas no rio junto com os bombeiros e as pessoas que estavam sendo atendidas no primeiro acidente. 5 pessoas foram levadas para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Entre os feridos, 2 bombeiros que seguem internados. Um casal que estava na carreta do acidente que originou essa ocorrência acabou morrendo no local. O fim de semana também foi violento nas rodovias federais e estaduais do Maranhão, que registraram vários acidentes. Um dos mais graves aconteceu no interior do estado e deixou mãe e filha mortas. Câmeras de segurança filmaram tudo. Tudo aconteceu em Pedreiras, cidade que fica a 283 quilômetros da capital São Luís. Era madrugada quando um carro em alta velocidade bateu em uma moto com 3 pessoas. Na garupa estavam mãe e filha. A jovem Mayra Santos morreu no local. A mãe dela, a Simone Souza, foi levada a um hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. O rapaz que conduzia a moto sobreviveu, teve atendimento médico e também recebeu alta. Neste vídeo, o motorista aparece do lado de fora do carro com sinais de embriaguez, enquanto algumas pessoas prestavam socorro às vítimas. De acordo com a Polícia Civil, Elias Decidido da Silva tentou fugir, mas foi dominado pela população até a chegada da polícia. Ele foi preso em flagrante e deve responder por duplo homicídio doloso. De Codó, no Maranhão, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. A seguir, a despedida a Aracy Balabanian, um dos grandes nomes do teatro e da televisão. Não saia daí. Estamos de volta. O Brasil se despede de um dos grandes nomes do teatro e da TV. Aracy Balabanian morreu hoje no Rio, aos 83 anos. Ela deixa na memória dos brasileiros a lembrança de grandes atuações em novelas, programas de humor, filmes e peças.
O carisma dela era tão grande que às vezes bastava um sorriso para o público cair na gargalhada. The Oscar goes to Arashi Balabanian. É impressionante. O cabeção dela consegue ser maior do que o cabeção da galinha. Aí eu saí de baixo, eu sofri horrores. Por quê? Porque tem uma coisa que meu pai me corrigia muito. Que eu ia contar uma coisa, eu ria ou chorava antes de concluir a coisa. Meu pai falou, espera, conta e depois você sente. Já revelando o que eu ia ter. Aracy nasceu em fevereiro de 1940, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu tenho recordações assim muito bonitas, por exemplo, da estação. A estação ferroviária, por onde vinham todos os meus sonhos, as minhas alegrias. E também por onde um dia eu saí dali para encontrar um mundo maior do que era Campo Grande. Fez vestibular aos 18 anos para a Escola de Arte Dramática de São Paulo e para Ciências Sociais na USP, atendendo ao desejo do pai. Foi aprovada nos dois e abandonou Ciências Sociais no terceiro ano para se dedicar totalmente ao teatro. No início de carreira na televisão, nos anos de 1960, fez a peça Antígona, do filósofo Sófocles, montada pela TV Tupi. Estreou na TV Globo em O Primeiro Amor. Na novela de Walter Negrão, interpretou a psicóloga Giovana, que disputava o amor de Luciano com Paula e Maria do Carmo. E viveu Gabriela, personagem marcante no programa infantil Vila Sésamo, contracenando com bonecos como Garibaldo. Guguzinho, só falta falar, bem. Teve a primeira chance de exercitar a veia humorística com o papel da desbocada trocadora de ônibus Maria Faz Favor, de Coração Alado. Na década de 80, Aracy Balabanian também fez Transas e Caretas, Elas por Elas, Tititi e Que Rei Sou Eu. Eu vou levar você até o seu quarto. Mas antes eu quero passar no quarto de minha mãe. Eu acho que ela não está bem. Bem, então eu acho que eu não devo ir com você. Aracy Balabanian era filha de imigrantes armênios. A origem da família enriqueceu seus papéis como atriz. Um deles ficou estampado na memória do público. A dona Armênia, da novela Rainha da Sucata, tinha o sotaque e um pouco dos costumes do povo armênio. Criou até um bordão. Eu vai pôr a prédio na show! O sucesso foi tão grande que 2 anos depois, o diretor Silvio de Abreu convidou a atriz para viver a mesma personagem em Deus nos acuda, mãe de 3 filhos. Enquanto minhas filhinhas não apareceram, não prega olho. Aracy foi premiada pela interpretação da matriarca Filomena Ferreto na novela A Próxima Vítima. Nos custou uma verdadeira fortuna, mas não foi impossível arrumar o corpo de uma indigente e colocar no lugar da Francesca dentro do caixão. Mas um de seus personagens mais longos foi mesmo no humorístico Sai de Baixo, exibido entre 1996 e 2001. Ela viveu Cassandra, uma socialite decadente. Eu fui contratada para animar festa de aniversário de criança aí no playground. Agora eu sou a galinha. A galinha malhadinha. Atuou em 2 filmes e uma dezena de peças, entre elas Clarice Coração Selvagem, quando interpretou a escritora Clarice Lispector. Sou tão misteriosa que não me entendo. Aracy Balabanian morreu hoje aos 83 anos. Ela estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio, e não resistiu às complicações por conta de um câncer. A atriz não era casada nem tinha filhos. Entre seus últimos trabalhos na TV estão a novela Geração Brasil, em que interpretou a dona de casa Iracema Avelar. Hoje estava tão feliz, eu me senti uma garota de colégio numa gincana. Me senti remoçada há 50 anos. E o especial de fim de ano, Juntos a Magia Acontece, como a personagem Dona Rosa. Foram quase 70 anos de carreira. Aracy Balabanian ajudou a construir a história da TV brasileira. A Globo vai ter uma programação especial para homenagear Aracy. O programa Conversa com Bial reexibe hoje uma entrevista com a atriz que vai deixar muita saudade.
O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília.